Olá, você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. Eu sou Alice Claps, sou psicanalista, e o tema de hoje é o filme It, A Coisa. E para falar sobre esse filme, estamos aqui com minhas colegas de Instituto, Lília Afonso e Kátia Peixoto. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Lê. O que a gente pode pensar sobre It, A Coisa? Bom, antes de qualquer coisa, falar que a gente teve um ciclo na IPP. Então, nós trouxemos 3 filmes. O It foi um deles. Né? Uhum. Aliás, foi belíssimo. Pois é, mas você sabe que no primeiro dia nós tínhamos umas 20 pessoas. Mais ou menos, 20 pessoas. No dia do It, caiu assustadoramente. E mesmo entre os que estavam lá, alguns não viram. É assim, não sei se só Stephen King, mas o terror ou você ama ou você odeia. Então as pessoas têm dificuldade. E eu acho que a dificuldade não é só a questão do terror, mas é lidar com as coisas que assustam. Né? Então, o que a gente fazia no ciclo? Né? O estímulo do filme, né? E a partir daí, como ele toca a vida da gente. Né? Como que ele nos toca a cada um. Eu acredito que ali a questão do terror é a gente aprender a lidar com o medo das coisas que estão dentro da gente, de que está fora da gente e que entra em consonância com aquilo que está dentro. Então, o medo do futuro, o medo de ser, como num filme, né, de ter estereótipos. Eu acho que isso é muito interessante, porque cada criança ali tem um estereótipo bem definido, que é uma coisa que acontece muito socialmente na nossa vida. E aí, quando você é estereotipado, já é um grande medo, porque você não consegue sair daquele lugar que te colocaram socialmente, como o gordo, o ingênuo, o bobo, o esperto, o inteligente. Então, uma das coisas que eu acho que esse filme traz é esse terror, que é, por exemplo, representado em medo da gente estar estereotipado, estar dentro dessa caixa, né? Que colocaram a gente, que a gente tem dificuldade de sair. Tem um tema bem paradoxal agora, que vocês trouxeram. É quase como se a gente tivesse o medo de ser a gente mesmo. O terror de ser si mesmo. Sim. E isso, na análise, é algo que muitas vezes a gente não leva em consideração. Que o paciente tem terror, e eu acho que a palavra é boa, é terror de ser si mesmo. De tão apegado que ele está a esse estereótipo, largar esta roupa pesada é terror. Não eu acho que medo é pouco. É pouco. É pouco, verdade. Medo é pouco, é terror. Não é? Eu pensei nessa dimensão de consultório, sabe? Que a gente, como psicanalista, muitas vezes tem a fantasia de que o paciente quer mudar, quer isso, quer aquilo, tem um problema. Não. Muito pelo contrário, ele está entre o medo e a angústia que ele está sofrendo agora e o terror do futuro. Ele está preso nesse ínterim. E muitas vezes agarrado ao seu estereótipo, né? Sim. Muitas vezes. Porque, assim, é mais fácil viver o estereótipo, às vezes, do que viver a vida real. É o que ele conhece. Sim, então, e tem isso. O paciente nós, né? Nós. A gente não se conhece. A gente pensa que se conhece, não se conhece. E ter contato com isso da gente, com o IT, né? Com isso da gente, é muito terrível. É muito terrível, é assustador. Não, isso não sou eu. Né? E aí, às vezes, o lugar mais cômodo mesmo, né, que é aquela coisa da passividade, porque você não consegue lidar com esse externo, com esse estereótipo, é ficar naquele lugar. É por isso que muitas vezes o nosso paciente na clínica, eu sinto isso, da gente conversar a respeito desse lugar e ele se sentir mesmo como dentro de uma prisão. Por isso que, às vezes, ele não consegue, ele quer sair para ser ele mesmo, como a Lei falou, né? Sim. Mas ele tem essa coisa presa nele, esse peso. E o estereótipo traz isso, né? Na clínica a gente vê bem. É o apego também a esse estereótipo. Então, você falou, né? Ele quer sair. Talvez quando ele chegue, muitos, né, nem sabem o que vão fazer.
não sabem que vão se dar de cara consigo, né? Se olhar num espelho e se ver verdadeiramente é difícil, é muito difícil. E eles fogem, né? E como saber, né? Quanto você pode levá-lo a conhecer e quanto não, né? Sim. Porque o nosso desejo não é o desejo dele. Não. Muitas vezes o paciente ele quer se livrar do preço do estereótipo, mas manter o estereótipo. Sim. Né? Tudo tem seu preço. Pois é, ficar nele não é tem um preço. lanche de graça. Não. Ele não quer pagar o lanche. Né? Ele não quer pagar o lanche. É o ônus e o bônus. É o né? ônus e o bônus. Mas voltando ao filme, tem uma coisa muito interessante nos dois, né? São 2 filmes, né? E que é quem domina quem. Sim. Quando o medo te domina, o medo te contém ou você contém o medo. A grande passagem do filme para mim tá aí. É sim. Né? E que essa é uma tarefa dificílima. Nem diga. Dificílima. Eu vou trazer um outro conceito que apareceu num colóquio com a Hilda Botero, que é uma colega nossa do Instituto da Colômbia, quando ela falou sobre a sombra. Lembra que ela indicou um livro e no livro falava sobre a sombra? Era um aprendiz de feiticeiro sim. que toda hora aparecia uma sombra ali e atrapalhava ele queria saber que sombra era aquela. Até que, vou dar spoiler, até que no final ele descobriu que aquela sombra era ele mesmo. E quando ele fez as pazes com a sombra sumiu. Né? Então tem essa... se integrou, não é mais separado. Não é? Então, essa separação acaba causando que um contém alguém, né? Ou às vezes você contém o medo, ou às vezes o medo te contém. Quando o medo te contém, vira terror. Tem essa dimensão. Que se torna insuportável, né? A gente vai deixar na descrição do vídeo a indicação deste livro que eu estou citando, que é assim uma delícia de ler, porque é infanto-juvenil, né? Não porque é infanto-juvenil que é uma delícia de ler, mas ele é uma delícia de ler, é uma autora muito boa e a gente vai deixar na descrição do vídeo também. E assim, eu acho que essa sombra, Ale, que você está dizendo, assim, da união, né, da pessoa com a sombra, eu acho que quando você tem esse medo de lidar com esse outro lado que, vamos falar que parece meio obscuro, seria a palavra, né, porque é uma coisa escura, mas é obscuro, pode levar a várias formulações mentais, né? Até como essa coisa da esquizoparanoide, eu estava pensando aqui da Melanie Klein, quer dizer, você se esconde em algum lugar para não ver. Então você começa a achar que tem pessoas te perseguindo e às vezes quem persegue é a sua sombra. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque a gente está imaginando, né, a esquizoparanoide, aquela posição onde você está ligado o tempo inteiro, ligado. E às vezes tá ligado essa sombra que você comentou, que tá aqui e você, como não quer olhar para ela, ela fica, ó, eu tô aqui. E a gente às vezes toma posição esquizoparanoide, geralmente como um perseguidor, alguém, né? E toma a paranoia da psiquiatria como ponto focal. Quando a gente vai para o filme, né? Qual é o medo ali? O grande medo é que as pessoas saibam sobre você, sobre o que você é. Existe um medo tremendo que se saiba que o seu casamento não é bom, que se saiba que entende? Então tem um medo ali que alguém saiba algo de você que você não quer revelar, que para você aquilo é pesado e nem você aceita aquilo direito, só que aquilo te persegue. E transpassa, né? Transpassa. E assim, você muda a sua vida para que ninguém saiba algo sobre você. Então, esse esquizoparanoide ali perpassa pelo outro não saber e você fingir que não sabe algo sobre você mesmo. E aquilo é tão aterrador
que essa parte da personalidade não consegue ser integrada. Então, é uma visão da posição esquizoparanoide que às vezes é muito pouco lembrada. Às vezes a gente sempre pensa a posição esquizoparanoide como, a porta está me perseguindo, né? E às vezes não é bem assim. É uma parte da personalidade que eu não quero que ninguém saiba, eu não quero ver. E quando ela... E eu acho que essa é a parte mais triste de tudo. Eu monto a minha vida em cima disso. Desta dissociação. Né? Eu quero que isso fique lá. E a pessoa aí, nesse caso, fica cisada, né? A palavra cisão ela é muito interessante porque ela vem da geologia. Ela vem da geologia. Sabe quando você tem uma pedra na sua cozinha e ela faz um trinco? Aquilo é uma cisão. Aquilo é uma cisão, né? Então, até para a gente pensar, quando Freud fala em repressão primária, repressão secundária, etc., etc., Melanie Klein fala cisão e dissociação é uma outra coisa. A primeira quebra que a gente tem ali é entre consciente e inconsciente. A pedra ela não vai quebrar, ela não vai se destruir, mas ela está lá, não é? E se você forçar muito, a pedra quebra, mas geralmente ela não quebra e consegue ter uma comunicação entre um ponto e outro. O que a Melanie Klein ela nos ensina com dissociações e cisões? Que isso vai se quebrando, essa pedra vai se quebrando, vai se quebrando, vai se quebrando, até que pode ter um ponto que ela quebra inteira. Em vários lugares, né? Ela começa com e aquilo vai... Vai e vai e vai. Você sabe que quando eu pensei nesse filme, eu pensei em várias coisas, né? Mas uma coisa que pareceu clara para mim, assim, né, como modelo, é a identificação projetiva. Né? Porque cada um dos palhaços que aparecem para os meninos tem a ver com o que eles não conseguem ver. Né? Então, é o objeto ruim que é projetado fora. Né? Só que personificado. Sim, sim. Que é o que nos ensina objetivado, né? Como já dizia Melanie Klein. Objetivado, ele vai para um objeto exterior. Né? A Hannah Siegel ela fala uma coisa que eu acho muito, muito importante. Toda fantasia, ela precisa ser objetivada. Então, cada palhaço ali é diferente para cada um deles. Nunca não é o mesmo palhaço. Aquele menino que vê a mulher torta, né? Eu até esqueci o nome dela. É a parte obscura de nós mesmos. Que a gente não consegue ver na gente, né? Tem que estar no outro. Sim. Só que quem vê é você. Então não só tá no a gente, outro. Né? O pulo do gato da identificação projetiva é que parece que está no outro, só que não, é só você que vê. A que a Melanie Klein ensina, que é a identificação projetiva, ela é toda na sua fantasia. Ela não é externa. Ela está na sua fantasia. É você que vê. Que terrível, não? É muito triste. Sim. Assim, eu queria falar um pouco sobre o clown. Eu acho que a questão do clown, do palhaço, ele entra aí, porque eu lembro até que em Federico Fellini, ele tem um filme que chama E Clowns, que ele foi lá buscar a história dos palhaços na França, tal. E o palhaço, ele brinca, por isso que as pessoas têm medo, viu, do palhaço. Porque ele brinca, a maioria, né? Exatamente com isso, com esse lado obscuro que você não quer falar. E ele puxa isso, a voga, durante a apresentação no circo, que o circo é um lugar de rir, mas o palhaço chora. O palhaço, ele é uma figura mais triste do circo, porque ele consegue ver esse lado obscuro e trazer à tona ali na hora. E para incrementar, geralmente é feito com dois palhaços, né? O clown Sim. E o Augusto, o palhaço, o clown Augusto, que é aquele mais, sabe, comum, esfarrapado, e o outro, que é o branco, que é o clown mais dominador. Então, é o que existe dentro da gente. Então, não foi à toa que tem um clown ali. Como a representação de fora, né, gente? E pegando a sua ideia, o bobo da corte era o único que podia falar a verdade para ele. É verdade. Exatamente isso. Ninguém veio daí mais podia. Mesmo, o bobo da corte podia. Veio do bobo da corte. Isso mesmo. Ele podia falar qualquer coisa pro rei. E o rei tinha que ouvir. O único. E não podia cortar a cabeça dele.
Não, por isso que ele podia falar. Sim. Não é? Ele podia falar a verdade de todo mundo, a mais dolorida que fosse. E o Stephen King foi genial quando ele fez essa passagem. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito dele. Né? Porque eu acho que em tudo que ele traz uma realidade muito forte. Em tudo, todos os filmes. Mesmo quando ele fala de alienígenas, essas coisas, também é a fantasia. Né? Como a gente projeta essa fantasia? Tem gente que prefere acreditar em extraterrestre do que acreditar em vacina, por exemplo. Sim. Né? E acredita firmemente. Sim. Né? Sim. E é como a gente estava falando da identificação projetiva. E como não acreditar? Tá vendo, né? Tá vendo. Agora, pensando, eu vou agora fugir um pouquinho para voltar. Uhum. Nós estamos vivendo tempos, eu acho que muito disfuncionais, onde a gente está tratando o nosso semelhante como inimigo. Uhum. Uhum. Antes da gente entrar aqui para fazer esse podcast, a gente estava falando como as pessoas, vou ser mais específico, nós brasileiros, acho que está virando um fenômeno mundial, mas nós brasileiros, principalmente, temos essa característica, confunde discutir ideia com discutir pessoas. Uhum. Não é? Eu posso discutir ideias livremente, mas, assim, não tenho nada contra você. Estou discutindo ideias. Mas a gente não consegue, né? A gente tem uma dificuldade enorme de separar isso. De separar uma discussão de qualquer tipo de ideia com pessoas. E isso, não é? Talvez seja o grande palhaço que a gente está vivendo. A gente está se transformando não no nobre palhaço, né? Mas nesse palhaço do Stephen King, que tá Esse Augusto, né? Esse palhaço mais raso, primário. Exato, que está rasgando a gente, nos mostrando, olha como vocês são bobos. Vocês são bobos, não é? Vou reformular o que eu disse, né? Tem um palhaço no ar mostrando como a gente é bobo. E a gente não acorda. É o palhaço que dá a rasteira, né? É aquele Exato. que faz... Esse do filme, sabe? Sim. Esse do filme Que assusta. que assusta e a gente não aprende. Mas aí volta aquilo que você disse no início, né? E aí, se eu me implico nisso, eu vou ter que fazer alguma coisa também. Uhum. Porque enquanto o culpado é o político, né? Uhum. Enquanto o culpado é ele que não faz, é ele que gasta o dinheiro, é ele que rouba, né? O problema não é meu, Sim. né? Eu só tenho que votar, né? É o outro, É sempre é o do outro partido. Então. Eu acho que assim, como dizia Bion, né? Ele refletindo sobre a Melanie Klein, a gente vive nesse evacuar, né? Como Isso. seria uma projeção, nesse evacuar das coisas que a gente não pensou. Exatamente isso que Bion fala, que são os elementos beta. Você evacua, você joga no outro. É isso que o Ale falou, essa agressividade, né, Lilian? Que você... Pura, Sem pensar. sem pensar, primária do palhaço que É está uma passando a evasão. rasteira, né? E a todo momento, no trânsito, Sim. né? Na Sem entrada do respeito. prédio que você está entrando, na pessoa que passar na sua frente. Você passou na minha frente. Então é uma coisa... Ter vantagem em tudo. Né? Vantagem em tudo. Eu entrei no Uber hoje, pedi licença para o motorista, falar, eu vou precisar estudar. Botei meu fone de ouvido, precisei estudar para estar aqui, etc, etc. No final pedi desculpas, porque é uma pessoa. Sim. Eu acho grosseiro o que eu fiz, sem pedir permissão, é fazer grosseria. Até porque ele iria te perguntar e você não ia ouvir e ele ia pensar que você estava não querendo falar com ele, né? Ou desrespeitando, ou Sim. diminuindo a importância. Não, volta. Agora eu vou falar de um medo, não é? Particular meu. Que a gente deixe de considerar o outro um ser humano. Eu acho que esse é um medo que eu tenho hoje em dia. Me parece que a gente está tendendo a um espaço social onde a gente não trate mais o outro como um ser humano. E isso me lembra o nazismo. E daí para mandar para fornos É um passo. é um passo. Sabe? O Sim. desrespeito,
a agressividade, é não separar ideias de pessoas. Esse me parece um terror, sabe? É um terror que está rondando. Esse terror ronda. Mas eu percebo também que é cíclico, né? Já teve essa volta, né? E por que será que precisa piorar muito para depois, espero que voltar? Né? Eu não entendo, eu vou ser muito sincero, o psicanalista, ele veio, a gente não sabe, tá? A gente só tem perguntas. Como que a gente não aprende com a experiência? E segundo o Bion, as transformações não precisam ser grandes. Aí que tá, essa transformação que acontece, por exemplo, do momento que você começa lá no 7, a hora, 50 minutos com o seu paciente, essa transformação que acontece do início ao fim, que são uma pequena transformação, já seria suficiente, como às vezes você conseguir pegar aquilo que você vai falar e pensar, transformar aquilo num pensamento e dizer, bom, essa pessoa não tem nada a ver com isso, que é uma coisa que está aqui em mim. Então, eu acho que eu aposto assim, né, nas pequenas transformações que talvez venham, assim, eu estou colocando não como uma solução, mas com começar a pensar nas ações, né? Essa é a proposta da psicanálise, de pouquinho em pouquinho, del piano, você vai alongando. Devagar você vai a longe. E 1 grau que você muda aqui, lá na frente... A curva vai crescendo. Exato. Então, mas eu acho que essa não mudança, ela está ligada a não querer se dar conta das coisas que causam implicâncias que as pessoas não querem aceitar. E não que elas não sejam capazes de mudar. Sim, elas são capazes. Tanto é que a psicanálise está aí para isso. Para colocar não a mudança no sentido de agora eu sou outra pessoa, mas desse pensamento de coisas que eu não quero pensar, dessa sombra que nós havíamos falado. Então, esta sombra, né, ela está virando quase como a casa do palhaço do terror. Né? Eu tô incomodado de usar o nome palhaço. Estou muito incomodado aqui de usar o nome palhaço. Peço perdão. Sim. Peço perdão a quem está nos ouvindo e nos assistindo e por um acaso é um palhaço. É por causa do filme. Eu tenho o maior respeito. Tanto é que ele se materializa de várias formas. Exato. Né? Mas não estamos falando deste palhaço, tá? É a coisa, né? Deste palhaço bom que fala a verdade. Dessa coisa, tá? Dessa sombra que nós estamos falando, que por um acaso Stephen King representou como um palhaço. Né? Porque muitas vezes o palhaço Augusto, também dentro da concepção do que é o clown, ele não está lá só para passar a perna em todo mundo, mas principalmente, assim, a ideia é passar a perna principalmente no poder que não consegue se estabelecer, que traz sofrimento ao povo. Então, por exemplo, às vezes aquele clown tão refinado por trás daquilo. Então, às vezes, o chute na traseira, é isso que o clown fala, a técnica de clown. É porque as partes baixas de uma pessoa é a mais vulnerável. Então, quando o Augusto dá um chute na traseira do Pierrot, por exemplo, falando em francês, que virou, ele está dizendo, tá vendo? As suas partes baixas está à mostra. E eu posso pegar. Então, o Augusto também tem esse sentido de ser um revolucionário, digamos assim, né? Também tem. Eu indo agora para um outro ponto do filme, né, que a gente já citou, me parece que a grande questão que o Stephen King quer mostrar, olha, quando você se reconcilia com as suas partes, seja elas quais forem, e aceitar a verdade de si mesmo, né? Esse terror dissolve. Mas tem um preço a pagar, que é atravessar o medo. Sem atravessar a turbulência, o medo, você não cresce. Né? Sim. O terror, ele só diminui no filme quando eles enfrentam. Quando eles atravessam e enfrentam. Eu acho que atravessar é uma palavra incrível, Ale. Através mesmo, sabe? A coisa do vidro, que nem o Chico Buarque falava. O através é de você ver o outro lado e você ir para ele. No sentido forte. E isso é muito difícil.
Assim, falar aqui É numa simples, análise né? são alguns aninhos. Nossa. Né? Porque Até- são muitas coisas implicadas. Até se dar conta, né? Até poder se dar conta, né? Quanto trabalho não é feito para ter a chance de se dar conta, Sim. né? É a chance, o privilégio. Nem diga. É o poder de escolha, né? Sim. É o privilégio. E aí volto, né? Talvez o que mais implique seja esse poder de escolha, né? Nem todos querem. Tem uma questão que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em psicanálise, que ela oferece muito mais do que a pessoa vem buscar. Sim. Para o bem e para o mal. Exatamente. Essa é a questão. Não é? Não tem lanche de graça. Não. Você quer se Não. desenvolver? Quero. Então tem que atravessar certas coisas que você nunca quis atravessar na sua vida. E se fosse fácil, você já teria feito. Por isso que às vezes a gente fala, né? Essa palavra travessia é uma palavra tão importante nesse sentido, Ale, que você usou, você não acha, Lilian? Sim. Travessia. Porque realmente o nome é isso, é esse através, essa travessia dentro de si, né? Quem busca a psicanálise precisa entender que é uma travessia, né? De tudo aquilo que você não quis atravessar na sua vida, para o bem e para o mal, né? Mas no final tem si mesmo, tem a verdade de você mesmo. A maioria das desistências que a gente tem em clínica, na verdade, é pelo investimento. É justamente o investimento pessoal, Pessoal em si. né? Sim. É o comprometimento com o processo. A parte É o financeira... compromisso com o processo. Aí a pessoa dá várias desculpas, né? Sim. Várias desculpas. Mas no fundo mesmo, é que ela não suporta, né? Às vezes. Tem que dar um tempo e depois retorna, né? E depois retorna. Sim. Mas já é uma pequena transformação, começar a parar e voltar é uma grande transformação. Sim, Saber que pode, né? sim. Bom, gente, alguma consideração final? Lilian? Se a gente fosse continuar falando, ficava aqui o dia inteiro, né? Sim. Tinha muito para falar. Mas para isso a gente tem os ciclos também, né? Dá para continuar falando lá. Né, Kátia? Dá para continuar. E assim, a gente está sempre aberto lá no Instituto para discussões com grupos e também tem arte psicanálise agora. Então é uma coisa que não para, sabe? Sim. É maravilhoso isso. Ai, muito bom. E deixa aí nos comentários algum tema que você gostaria que a gente discutisse, que a gente Abordasse, falasse, né? que a gente abordasse, ou no Teoricamente, ou no Divaneios. E os contatos, tanto da Lilian quanto da Kátia, vão estar também na descrição do vídeo. Tá bem? Muito obrigado pela audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Ou podcast.